Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Em Família. Estamos felizes de tê-los aqui de novo conosco para iniciarmos mais um trimestre do estudo da Palavra de Deus com um novo tema da lição da Escola Sabatina. Que bom que você se juntou a nós e está interessado também no estudo dos temas do Evangelho de João. Essa é a nossa nova lição deste trimestre. Nós esperamos que você faça planos de estar conosco ao longo dele para estudarmos temas maravilhosos que vão ser apresentados para nós. Tá bom? Seja muito bem-vindo, verifique a sua inscrição. Você que é novo no canal, faça a sua inscrição para receber os vídeos semanais que nós temos aqui com o estudo da lição da Escola Sabatina. Não se esqueça de curtir também, cada vídeo ajuda muito o projeto, o Ministério em Família, para que muitas pessoas possam receber esse material e serem abençoadas pelo estudo da Palavra de Deus. Compartilhe também, você que tem aí seus amigos da igreja, do trabalho, da família, compartilha para que eles possam ser abençoados também, tá bom? Nós estamos começando um novo trimestre, os temas do Evangelho de João, e nós já temos aqui, desde o comecinho, algumas instruções que são dadas para nós, né? Na introdução dessa lição aqui, nós vamos ver que o objetivo desse estudo é que nós possamos entender quem é Jesus, né? Esse é o propósito, a mensagem do Evangelho de João. Ele traz toda essa narrativa para que nós possamos entender quem é Jesus e que nós possamos crer nele e sermos salvos por ele. Tá bom? Nós vamos dar início ao nosso estudo com a lição número 1, né, que vai trazer o tema Sinais que apontam o caminho, mas nós vamos fazer a nossa oração primeiro. Eu vou pedir ao papai que faça essa oração conosco para que nós possamos dar início ao estudo dessa semana. Oremos. Bondoso Pai, querido Deus, louvado para todos sempre seja o nome do Senhor. Que bom podermos ter esse espaço e esse tempo necessário para estudarmos juntos a Tua palavra. Que o Senhor se faça presente conosco, o Teu Espírito nos influencie e nos guie com entendimento, para que essas mensagens sejam transformadoras em nossas vidas e de toda a audiência que está conosco. É o nosso pedido e oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Antes de nós começarmos propriamente o nosso estudo, outras informações são trazidas para nós aqui na introdução geral da lição, é o estilo de João. Você que estava acostumado aí com o estilo de Marcos, foi o tema que nós estudamos até o trimestre passado, até semana passada, você via que era um estilo mais direto. Aqui a introdução nos mostra que o estilo de João é um estilo mais delicado, cheio de detalhes, mais rico em detalhes, né? Ele escreve com muita habilidade o texto do Evangelho. E falando sobre a lição número 1, sinais que apontam o caminho, acho que a primeira instrução que nós recebemos aqui, inclusive a respeito do Evangelho de João, é através do verso para memorizar. Alexandre, você consegue ler para a gente esse verso? Vamos fazer a leitura? João, capítulo 20, está no verso 30 e 31. Jesus fez diante dos seus discípulos muito outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Muito bem. Então, aqui no estudo de sábado, a primeira análise que a gente já pode trazer aqui, o primeiro comentário desse estudo, é exatamente essa segunda parte aí desse verso que aparece aqui, o versículo 31, né? O objetivo de João ter relatado esses sinais aqui, que é o objeto do nosso estudo dessa semana, os sinais, né? Que apontam para o caminho. A lição começa, inclusive, com uma pergunta: por que João escreveu o seu evangelho? E o verso para memorizar já respondeu aí parte dessa pergunta, trouxe para a gente. A lição diz que as histórias que ele incluiu, que ele registrou aqui nesse evangelho, é para que os leitores crescem que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo nele, nós tivéssemos a salvação. Então, esse é o primeiro apontamento que a gente pode fazer aqui dessa introdução do estudo de sábado. O que mais nós podemos trazer aqui para o nosso canal a respeito desse estudo de sábado?
Na sequência, nós podemos ver, né, Júnior, é que a lição vai apresentar três milagres, três sinais, né, como João usa a expressão. E esses sinais são, primeiro, a transformação da água em vinho, lá em Caná da Galileia, seu primeiro milagre. O segundo é a cura de um filho de um oficial, que estava ali enfermo e vai clamar a Jesus para que pudesse intervir. E um terceiro e último milagre é a cura de um paralítico junto ao tanque de Betesda. São sinais, são milagres que nos ajudarão a trazer verdades espirituais para o nosso crescimento na caminhada cristã. Aqui o sábado encerra falando exatamente que João chama esses milagres de sinais, né? Como nós já podemos observar aí até no verso para memorizar. E ele coloca aqui o autor que esses sinais são eventos miraculosos que apontam para uma realidade mais profunda, né? Jesus sempre quis ensinar algo a mais, né, quando ele realizava os seus milagres. E aqui João especificamente quer mostrar que Jesus é o Messias. E vamos ver também essa semana a reação das pessoas diante desses milagres, né? Como elas reagiram. Algumas reagiram com fé, outras nem tanto, né? Então nós vamos estudar essa semana. Acho que nós já podemos partir para o domingo, onde nós encontramos o relato do primeiro milagre, né? No domingo, o casamento em Caná. Então, aqui nossa referência bíblica está no capítulo 2 de João, a partir do versículo 1, onde nós encontramos esse milagre, né? João, ele narra aqui um casamento em que Jesus esteve e que faltou o vinho, né? E Jesus transforma ali, na ocasião, a água em vinho. Nós vamos aprender algumas lições com esse milagre, com esses sinais que Jesus fez ali. O autor aqui da nossa lição, ele já começa falando o objetivo que João tinha ao relatar esses sinais, né? Nós já dissemos, ele oferece evidências em favor da decisão daqueles que seguiam a Jesus. Nós sabemos que aqui Jesus está no início do seu ministério, né? E nós temos ali os discípulos que responderam positivamente ao chamado de Jesus, e esses sinais serviriam também para solidificar aquela decisão deles, né? Quem mais poderia realizar esses milagres se não fosse o Filho de Deus, se não fosse o Messias? Então, aqui o objetivo primário aqui desse sinal é fortalecer a fé daquelas pessoas que estavam seguindo Jesus, né? O autor ele também faz um paralelo aqui, se nós formos ver na lição, com Moisés, não é isso? Quem gostaria aí de explicar um pouquinho o que o autor quis nos mostrar com esse paralelo que ele fez aí de Jesus com Moisés? Na sequência do nosso estudo, como o Alexandre falou, esse milagre em Caná da Galileia ali, o autor traz a nossa compreensão fazendo um paralelo com Moisés. Assim como Moisés foi usado por Deus para ser o libertador do povo de Israel, tirando do cativeiro egípcio, Jesus Cristo é a pessoa indicada por Deus no plano da redenção para nos tirar do cativeiro do pecado. Então, a Israel e os próprios discípulos, como o Alexandre falou aí no seu comentário, ainda não entendiam isso, não tinham compreendido isso. E esses milagres vão ajudá-los, a eles naquele momento e a nós hoje, a entender que Jesus Cristo é o Messias de Deus, o libertador de Israel, o libertador do seu povo. Louvado e bendito seja Deus por termos Jesus Cristo como nosso libertador. Inclusive, né, pai, a lição traz aqui um paralelo não só de Moisés e Jesus, né? Jesus viria como um profeta maior, né? Mas também a respeito do primeiro milagre de Jesus, né? Esse paralelo, essa comparação, porque um dos milagres, um dos sinais que Moisés operou lá na libertação, Deus operou através de Moisés, claro,
para libertar o povo de Israel foi transformar as águas do Nilo, transformar as águas em sangue. E aqui o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho, né? Então ele também traça um paralelo ali muito especial entre essas duas ações. Legal, Júnior. Inclusive inspirado por Deus, Moisés, ali, quando escreveu o livro de Deuteronômio, no capítulo 18, verso 15, ele disse que depois dele, Deus suscitaria um profeta maior do que ele, que Israel deveria ouvir, apontando para Cristo Jesus. Na sequência dessa história aí, que é narrada para gente, do milagre de transformar a água em vinho, nós vamos ver, né, que ali o anfitrião da festa ficou impressionado com a qualidade daquele vinho, pensou que o casal tivesse guardado o melhor vinho para o final, ele não sabia do milagre que havia sido operado. E nós temos também a revelação do Espírito de profecia que a palavra vinho, traduzida como vinho, pode significar tanto o vinho alcoólico fermentado, o suco da uva fermentado, mas também o suco da uva natural. E Ellen White, nos seus escritos, nos aponta que era o suco da uva, né? Mas essa não é a principal lição desse estudo. Eu acho que o principal ponto que o autor quer apontar para nós aqui, ele traz, inclusive, na reflexão final desse estudo. O que nós precisamos para fortalecer a nossa fé? Né? Ele pergunta aqui, quais razões você tem para seguir a Jesus? Né? No que está fundamentada a nossa fé? Então, eu creio que aqui, depois dessas considerações, nós já podemos passar para o estudo de segunda-feira, que traz o título aqui, O Segundo Sinal na Galileia. Um assunto bem legal, nós já vimos o primeiro sinal em Caná da Galileia, e agora João registrou esses sinais aqui, esse segundo sinal, esse segundo milagre, para ajudar aos discípulos e a todos nós a crer e entender quem é Cristo Jesus. Inclusive, a pergunta número 2, o autor da lição faz uma conexão entre o primeiro milagre com esse segundo milagre aqui. O propósito aqui, então, é entender quem é Jesus, compreender quem era o Messias que estava se apresentando aos seus discípulos e às pessoas. Aqui nesse relato, né, que está em João capítulo 4, a partir do verso 46, nós temos aí o pedido de um oficial, né, que chegou a Jesus pedindo que curasse o seu filho, que estava muito doente, né, à beira da morte. E aqui é nesse contexto que acontece esse segundo sinal aqui que João vai nos relatar. O autor da lição aqui, ele pontua que esse oficial, ele via de certa maneira os milagres de Jesus, né? Inclusive eu grifei uma frase aqui. No entanto, esse oficial fez da cura do filho a condição para crer em Jesus. Então era assim que ele enxergava os sinais de Jesus. E aqui o autor vai dizer que Jesus, lendo o coração dele, né, como nós já falamos, Jesus não operava os milagres por operar, né? Ele sempre queria mostrar algo mais, né? Uma lição mais profunda. E ele enxergou ali a falta de fé, né, daquele oficial. Inclusive é interessante nós lermos um texto que está em João capítulo 4, quando Jesus questiona, né, esse oficial. Vamos ler? Esse texto está em João capítulo 4, o verso é o 48. Quem gostaria de ler para nós aí, para a nossa audiência também? Eu estou com o texto aberto aqui, nós podemos ler juntos. Esse texto que o Alexandre fez referência está em João, capítulo 4, o versículo 48. Então Jesus lhe disse, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Legal, né? Então você vê que a fé daquele oficial, no caso aqui, estava condicionada ao milagre, né? E Jesus enxergou isso. E o relato bíblico, se você continuar lendo, você vai perceber que aquele oficial entendeu essa mensagem, né? Inclusive o autor fala aqui que o oficial angustiado lançou-se à misericórdia de Jesus, né? Então ele reconheceu de certa forma, né,
o que Jesus estava tentando lhe ensinar. Tanto é que, se você for ver no relato, esse oficial ele chega com pressa, né, angustiado, mas ele volta com o coração em paz. Né? O filho estava em Cafarnaum, a uma certa distância dali. Né? Então é dito que ele voltou em paz, voltou sem pressa, porque ele confiava na palavra de Cristo. Legal, né, Ali? É muito confortante e animador para nós ver que o nosso Deus, o nosso Salvador, como ele trabalha a fé das pessoas, como ele vai organizando a nossa compreensão. Assim foi com aquele oficial, assim está sendo conosco. Louvado e bendito seja Deus. O que podemos mais tirar daqui, Júnior? Pai, eu estava dando uma olhada aqui na lição e um ponto importante desse estudo aqui vai falar também sobre o discernimento desses sinais, né? Tem um ponto importante da lição que diz assim: é importante reconhecer que os milagres por si só não provavam que Jesus era o Messias. Outras pessoas realizaram milagres, certo? Então a lição vai nos levar ao entendimento que as forças do mal também operam sinais, né? Muitas outras pessoas realizaram sinais. Então, é preciso nós termos o discernimento pela palavra de Deus, o que diz a palavra de Deus, né? Pelos seus frutos os conhecereis, aquelas pessoas que desenvolvem os frutos do Espírito Santo. E no caso específico de reconhecer que ele era o Messias, havia uma profecia a respeito disso. As Escrituras apontavam para Jesus. E como o Alexandre bem colocou aí em um comentário dele, esses sinais, esses milagres, era uma forma de chancelar o ministério de Jesus. Ele entendia que as pessoas precisavam de ajuda na sua fé, né, para serem convencidas, era por isso que ele os operava. Então nós podemos avançar. A lição de terça-feira traz o título O Milagre junto ao Tanque de Betesda. E essa é uma outra história que João vai relatar, um outro sinal que Jesus fez para ajudar aquelas pessoas na sua fé. Né? E nós temos aqui a pergunta 3, traz aqui a referência bíblica, nós vamos avançando na leitura também aqui. Você que está acompanhando o estudo deste novo trimestre, vá usando as lições, o avançar do estudo, para ler o Evangelho de João, é muito importante. A lição está destacando alguns textos que mostram os sinais, os milagres, mas nós podemos ler aí o relato completo, tá bom? E aqui, no comecinho do nosso estudo de terça-feira, é mostrado para nós uma certa lenda ali, né, uma crença que havia ali entre os judeus, que nesse tanque ali em Betesda, né, acreditava-se que de vez em quando um anjo agitava as águas daquele tanque e o primeiro doente que entrasse seria curado. Era uma crença ali que havia. Então você imagina que numa época ali que a medicina era limitada, muitas pessoas tinham suas dificuldades, suas necessidades, juntava ali um grande número de gente em torno desse tanque, esperando o tal milagre, a tal agitação das águas. E Jesus, quando se dirigiu para lá, viu aquela cena, né, e como ele não deve ter se compadecido daquelas pessoas. Uma interação que ele teve ali foi com um certo paralítico. A lição mostra para a gente que ele já estava naquela situação há 38 anos. E ele mesmo fala, olha, eu não tenho ninguém que me coloque nas águas quando o anjo agita a água, né? Que era a crença deles ali. Então a gente tem contato com essa história e Jesus vai operar um milagre ali, a cura desse paralítico, e essa história, esse relato vai nos trazer profundas lições que nós podemos aprender no estudo aqui da terça-feira. Antes da cura, né, Júnior, propriamente, Jesus é importante destacar a, a visão de Cristo Jesus. Jesus é um Deus inclusivo. Ele não passou por alto a necessidade daqueles miseráveis que estavam ali, de que eram cegos, coxos, mancos, paralíticos, né? Então ele visita aquela situação ali em que ele se encontrava. E ele desenvolve um diálogo com o paralítico, que já estava, como você falou, há quase 4 décadas naquela situação de paralisia. E ele começa a despertar nele alguma esperança. Ele diz: Você quer ser curado?
parecia uma pergunta meio sem lógica, né? Como se alguém estava ali e não queria ser curado? Mas Jesus deu a entender para ele que ele precisava querer ser curado e precisava estar no caminho certo, no local certo, com a pessoa certa. Não era um anjo que ia mover a água e alguém colocá-lo dentro da água que ia sarar, né? Então ele entendeu, ele, movido pelo Espírito de Deus, surgiu em seu coração um fiozinho de fé e ele se agarrou na promessa de Cristo Jesus. Tá certo? E aí Jesus dá um comando, um segundo, ele faz uma pergunta e dá um comando. Então, levante, tome o seu leite e ande. E os seus membros ali mortos pela paralisia há décadas se sentiram com força e eles puderam então se firmar e ele saiu andando maravilhado e carregando o seu leite. Foi uma experiência fantástica que traz para nós lições maravilhosas. Ao comando de Cristo Jesus, a obediência ao comando de Cristo Jesus, o milagre acontece. Existe poder no comando de Jesus. Muito legal. Ale, o que você destaca aí para gente? É um ponto importante, como o papai falou aí, né? Esse paralítico, ele foi reagindo a esses estímulos de Jesus, né? E em relação ao sinal aqui, a lição deixa bem claro, né, para nós que pelas circunstâncias daquele doente ali, né, por estar muito tempo naquela condição, Jesus percebeu que o sinal era prescindível ali, né, para a situação dele. Porque ele não sabia, a primeiro momento, com quem ele estava falando, né? Ele não sabia que era Jesus paralítico. Né? E a lição coloca aqui para a gente: depois da cura, ou seja, depois de ser realizado o sinal, deve ter começado a compreender que Jesus era alguém especial. Então Jesus ali percebeu, né, pelas circunstâncias, que o sinal ajudaria aquele homem, né, na sua fé, a responder a tudo aquilo que Jesus estava fazendo ali na vida dele. Então, nós falamos na lição de ontem que a nossa fé não pode se basear apenas nos sinais, mas Jesus é soberano e sabe a situação de cada um. Né? Então, quando ele achar que o momento é propício, ele vai operar o milagre. E foi assim que aconteceu com esse homem. Né? Conforme ele foi curado, ele foi respondendo a esse chamado de Jesus. Muito bem, então nós já podemos aqui avançar para quarta-feira. Na quarta-feira traz o título Corações Duros. Então, aqui o nosso estudo dessa semana, a partir desse momento aqui, nós vamos ver as reações das pessoas diante desses milagres, desses sinais que João está relatando aqui. Né? Então, aqui a nossa pergunta 4 traz a nossa referência, que está em João, capítulo 5, a partir do verso 10. Né? E aqui nós temos as reações da liderança do povo de Israel daquela época, diante desse milagre. O milagre aqui é a cura do paralítico, né? Que nós acabamos de estudar na lição anterior. Então, aqui os líderes não responderam muito bem a esse milagre, a esse sinal que Jesus realizou ali diante deles, né? E temos um motivo, né? Inclusive aqui no verso 8 do capítulo 5, quando Jesus cura o paralítico, né, ele diz: levante-se, pegue o seu leito e ande. Né? E o relato conta aqui que Jesus realizou esse milagre num dia de sábado. E aí que estava o problema, estava o conflito com essa liderança, não é mesmo? Quem gostaria aí de explanar um pouquinho para a gente sobre isso? A lição vai evidenciar para a gente, né? E você que estuda há mais tempo a palavra de Deus já percebeu que naquela época existia uma certa visão distorcida, né, das leis, de várias leis, mas aqui o caso é com relação ao sábado. E a liderança colocava muito peso, né, muita exigência a respeito da lei do sábado especificamente. Então, a lição aborda para a gente aqui, ela diz, as curas eram permitidas no sábado,
mas apenas em caso de emergência, olha só. Né? Então, eles tinham uma compreensão equivocada com relação ao sábado. E o fato de Jesus curar aquele homem no dia do sábado e ainda por cima dizer para ele pegar o leito dele, ir para casa e caminhar, criou ali um certo ciúme, uma certa inveja, um sentimento ruim naquela liderança, né? E, inclusive, a lição considera aqui que eles devem ter pensado assim, alguém que tinha o poder de fazer tal milagre também deveria saber se era permitido levar um leito para casa no dia de sábado, né? Então, a lição vai apontar para a gente que Jesus veio para colocar no devido lugar a palavra de Deus, para dar a compreensão exata do que Deus requer na sua lei, na palavra, né? Então, acho que esse é um ponto importantíssimo aqui desse estudo também. É interessante que nós já falamos, né, que Jesus sempre queria mostrar algo mais, né? Ele não realizava os milagres por realizar, né? E aqui nesse caso, quando Jesus, ele poderia muito bem apenas ter curado o paralítico, né, e não ter dado essa ordem. Será que Jesus não sabia, né, que isso causaria algum problema? O que o senhor acha, pai? O que Jesus estava Hein, hein, querendo mostrar ali? hein, Ale, antes do comentário do papai, olha só o que a lição diz sobre isso. Ela vai dizer assim: Jesus estava tentando conduzir aquelas pessoas a verdades bíblicas mais profundas. Ele estava querendo ampliar o entendimento. Fala aí, pai. Legal. E Jesus sabia, né? Jesus sabia, tranquilamente. A última parte da lição fala dessas reações, né? Começa, inclusive, com uma pergunta. Tem a pergunta número 5 e depois, como aqueles líderes religiosos puderam ser tão cegos espiritualmente? Né? Parece assim um negócio, você olhando e querendo julgá-los, parece que eles... E aqui o autor traz 3 questionamentos que nos ajudam a compreender por que eles agiram daquela maneira. Diz o primeiro, foi por causa de seu próprio coração corrompido. Você e eu precisamos entregar nossos corações a Deus e pedir que Ele transforme o nosso coração, nossos corações. O segundo aspecto é a crença equivocada de que o Messias libertaria Roma, os libertaria de Roma. Eles tinham uma compreensão do Messias distorcida. Então, eu e você precisamos saber quem é Jesus, o que ele propõe para a nossa vida e viver de acordo com essa regra. De repente, nós podemos estar seguindo Jesus pela compreensão errada. E um terceiro ponto, ele diz aqui, é que é o amor ao poder terrestre. A religião dava a eles um poder. E quanto mais regras eles criassem, tá vendo? Eles dominavam sobre o povo. A religião sempre foi motivo de outras pessoas, de pessoas dominarem sobre outras pessoas. E todos esses aspectos juntos levaram ele, mesmo diante de um milagre fantástico, a rejeitar o autor do milagre, Jesus Cristo. Legal, eu creio que aqui nós já podemos chegar para a parte final do nosso estudo na quinta-feira, que tem o tema Reivindicações de Jesus Cristo. O autor da lição traz a informação de que João registrou esses relatos e isso enfatiza quem é Jesus. Os milagres ali no tanque de Betesda e os outros enfatizam quem é Jesus Cristo. E a pergunta número 6, então, traz um questionamento. Por que Jesus foi perseguido por esses milagres? Tá certo? Por que os judeus ali, a liderança, vão se voltar contra Cristo Jesus? A partir dessas reivindicações. A lição responde esse questionamento trazendo a seguinte frase. Os líderes religiosos perseguiram com base na suposta violação do sábado, porque ele vai dizer para o paralítico, toma o teu leito e anda, e também na reivindicação de que Jesus se definiu como sendo igual a Deus. Na mente dos fariseus, na mente dos líderes religiosos e da fé que eles defendiam, esses 2 aspectos não chancelavam Jesus como o Messias prometido. Para eles, Jesus era um impostor, mesmo fazendo aqueles milagres. Que mais lições nós podemos tirar daqui para concluir o nosso estudo dessa semana?
Jesus ele vai defender as suas ações em 3 etapas, né? É o que nós vamos estudar aqui depois da pergunta 7, né? A pergunta 7 traz a nossa referência de João, capítulo 5, a partir do verso 19, né? O que Jesus disse para aqueles líderes, né? Atestando que ele era o Filho de Deus, ele era Deus, né? Ale, antes de você fazer, desculpa estar te interrompendo aí, mas lembrando para a nossa audiência que a resposta a essas perguntas estão no vídeo. Vai aparecer no vídeo, você não vai ter problema nenhum em acompanhar essa resposta. Isso mesmo. Então, aqui essas 3 etapas nós vamos ver agora. A primeira etapa, Jesus explicou o seu relacionamento com o Pai, né? Inclusive, João ele vai separar ali muitos versos do capítulo 5 para dizer essa união que ele tinha com o Pai, né? Que ambos eram um, que ele fazia a vontade de Deus, né? Então, a primeira etapa é essa. Jesus mostrou que ele e o Pai agem em harmonia. Assim, em segundo lugar, Jesus mencionou 4 testemunhas em sua defesa. Você vai acompanhar aí esse discurso de Jesus a partir do verso 19. E aqui a lição coloca para a gente, né? As 4 testemunhas que Jesus citou ali. Ele citou João Batista. A segunda testemunha que Jesus coloca são seus próprios milagres, né? Nós acabamos de estudar sobre uns 3 milagres que Jesus fez, né? O milagre ali no casamento, transformando a água em vinho, né? A do paralítico, a cura do oficial, né? Esses milagres testemunham também de que Jesus é o Filho de Deus, né? A próxima testemunha que Jesus cita ali é o Pai, né? O próprio Pai. E aqui, por fim, Jesus diz que as Escrituras testemunham dele também. Né? Podemos ler esse verso aqui, João 5,39. Quem lê para nós aí? Eu estou com a Bíblia aberta aqui, eu vou ler o texto. É João 5,39. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Legal, né? Bem claro aí. Então, essas são as testemunhas no discurso de Jesus em sua defesa. Não é isso, Júnior? E aí na parte final desse discurso de Jesus, reivindicando a sua autoridade, ele vai apontar, a lição traz aqui, que Cristo apresenta aos seus acusadores, aquela liderança ali de coração endurecido, a condenação deles. Os últimos versículos desse capítulo, Jesus vai dizer, olha, vocês vão ser condenados, não sou nem eu que vou acusar vocês, vocês vão ser condenados por Moisés. Uma referência clara ali à lei de Deus, que eles davam tanta importância, né? Eles falavam tanto de Moisés, da lei que eles tinham recebido, né? Então é essa lei que vai condenar vocês, porque vocês não estão atentando, não estão abrindo o coração a quem é maior do que Moisés. A lei de Deus, as escrituras, apontam para mim, apontam para Jesus. Então, nosso coração, nós devemos, é claro, dar importância à lei de Deus, cumprir o que Deus nos pede, mas nós temos que entender que Jesus é o centro do Evangelho. Cristo é o centro da nossa fé, da nossa religião. Legal, muito legal. E aqui vem o nosso agradecimento a Deus, né? Poder ter feito esse estudo. Eu entendo que esse estudo foi proveitoso para nós e também será para a nossa audiência. Se você se sentiu realizado, compreendeu esses assuntos, agradeça a Deus por esse ministério, participe desse ministério, se inscreva no canal e esteja sempre fazendo com que esse ministério possa crescer. Não deixe de deixar o seu like aí e compartilhar os vídeos. Nos encontraremos no nosso próximo estudo. Que Deus abençoe ricamente você e sua família.